você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme O Vencedor, de 2010. Se tem um esporte que sempre flertou de forma muito vitoriosa com o cinema, esse esporte certamente é o boxe. Desde lá de trás, em produções como Punhos de Campeão, de 1949, passando por Marcado pela Sarjeta, que contou inclusive com Paul Newman no elenco, e claro, Touro Indomável, de 1980, já ali no finalzinho da nova Hollywood, tiveram inclusive 2 vencedores do Oscar de melhor filme com essa temática. Rocky, um Lutador, de 1976, que inclusive gerou depois uma série de continuações, e Menina de Ouro, de 2004, dirigido por Clint Eastwood. Os motivos são múltiplos, mas basicamente esse esporte consegue estabelecer alguns preceitos que são muito bem aceitos pelo público. Então normalmente você tem ali a superação dos desafios, o treinamento, a luta e o caminho para uma grande conquista. E mais uma vez esses preceitos básicos podem ser vistos no filme que a gente está analisando agora. What's that Keystone Cop doing in there? Where's Dickie? Girls? I don't know. You seen him this morning? Your brother? Not this morning? Look at Baha! All dressed up for the movie, huh? Wow. Get out of the ring, O'Keefe. My Dickie should be doing that, huh? Your Dickie ain't here, Alice. Mickey's got an important fight coming up, and he's not training. Don't. Just forget You're not about doing him. what you're Never mind supposed to about do with him. him. All right? It's not He's fair to number two Mickey. man. He's not part of this, Tell all us. right? Esse filme é baseado em acontecimentos reais que se passaram com uma dupla de irmãos, ambos lutadores. O mais velho, Dickie, ganhou fama repentina por ter derrotado em uma luta específica o então campeão da categoria, Sugar Ray. Quem faz o papel desse personagem é o ator Christian Bale, que está aqui numa das interpretações mais impressionantes de todo o ano. Além do evidente sacrifício físico que ele teve que passar para chegar no peso ideal para esse personagem, ele emagreceu bastante, existe ainda toda a dificuldade de se interpretar um personagem que é viciado em crack. É sabido e notório o quanto essa droga é degradante do ponto de vista psicológico, e isso está super bem construído ali no processo interno do ator. Dickie, no! What the fuck are you doing? You know we gotta go to the airport now. We got a flight to catch. You know how important this fight is to me. Hey, don't tell Mom here. She knows. No. Jesus. I was on my way. Mom. Huh? Yeah. No, Mom, There Mom. you go. There you Mom, go. Mom, Why can't we just go to the fucking airport for once, please? Ao longo do filme, inclusive, a gente acompanha uma equipe de filmagem da HBO que faz um documentário sobre justamente um ex-lutador viciado em drogas. O que esse lutador achava ser um filme de exaltação dos seus feitos, na verdade acaba se virando contra ele mesmo. Por outro lado está o seu irmão, Mickey Ward, também boxeador e que precisa na verdade manejar sua família completamente disfuncional. Além de ser viciado, o irmão ainda insiste em treiná-lo para que ele ganhe algumas lutas de boxe, mas simplesmente não aparece para treinar, atrasando e prejudicando a carreira dele. Além disso, ele ainda tem um número bastante alto de irmãs que aparentemente não fazem nada da vida, a não ser criar intriga. E além de tudo isso, a gente ainda tem a presença da mãe dele, que ao invés de cuidar do filho, se aproveita dele, usando o dinheiro que ele ganha nas lutas para benefício próprio. E nessa confusão toda, onde ele não tem o mínimo apoio de ninguém, é que ele conhece a atendente de bar, Charlene. You hate streets, right? Yeah, I do. And I'm a fighter. Oh yeah, I heard you were stepping stone. No, I'm no stepping stone. You're the guy they use against the other fighters to move the other fighters up. Oh, I mean, I had a few tough fights, but that's not who I am. The next fight's gonna show who I am. Yeah, and he's gonna lose that one too. Scotch and soda, Charlene, and one for yourself. So move that sugar ass and give him my Okay? Be respectful. Don't disrespect her. Hey, don't hurt your hand. We're gonna fight next week. O personagem do Mickey é interpretado pelo ator Mark Wahlberg, que aqui no caso se coloca como um protagonista por excelência, já que toda a linha narrativa do filme é balizada pelas ações dele. Então todos esses personagens que eu já citei acabam tomando decisões que sempre tem a ver com esse arco narrativo principal. Eu diria que a interpretação dele não é tão impressionante quanto a de Christian Bale, mas muito segura e principalmente muito estável. Ele passa facilmente por todos os momentos do roteiro em alta qualidade. Já a personagem de Charlene é interpretada pela atriz Amy Adams, que é essa mulher comum, por assim dizer, com uma personalidade bastante forte,
que não leva desaforo para casa e a grande responsável pelo ponto de virada dessa história. É a partir da aproximação dela que o nosso protagonista vai tomar decisões que até então ele nunca tinha tomado. That's the movie you wanted to see? There wasn't even any good sex in it. Had to read the whole fucking movie. Fucking subtitled. Some guy from a road crew recommended it to you, a fucking subtitled movie? What's going on, huh? Oh, what's going on? You got a girlfriend or something? You're hiding me from her? I don't have a girlfriend, all right? You don't think I wanted to call you? I was embarrassed. I mean, I'm sick of being a fucking disappointment. A partir do momento que o romance é estabelecido, não só a gente tem o relacionamento de um homem com uma mulher, como também o embate de duas personalidades muito diferentes, que têm opiniões também muito diferentes. Se por um lado o nosso protagonista masculino precisa dar conta de várias coisas e ele não sabe muito bem como manejar, seu contraponto feminino vem para dar um chacoalhão, por assim dizer. O Mickey tem uma personalidade muito permissiva, muito conciliadora e até certo ponto até passiva. Ele não gosta de se indispor com aquele status quo que estava colocado para ele. Mesmo que ele perceba que tem alguma coisa errada, ele se recusa a tomar alguma atitude que seja diferente e que possa levar ele para algum outro caminho. É justamente essa personalidade forte da personagem feminina que vai fazer isso por ele, mostrando que ele estava errado em algumas escolhas que ele vinha fazendo. Ele só consegue ter a atitude de tirar alguns obstáculos que impediam ele de evoluir a partir do momento em que ela estabelece isso. Isso não é fácil para o nosso protagonista, até porque ele está lidando com questões familiares, questões que já estavam muito arraigadas e há muito tempo. E esse embate de opiniões e visões de mundo acabam gerando algumas das melhores cenas de todo o filme. All we ever wanted for you was to be world champion. Mickey's a grown man. He can think for himself. Shut your mouth. Skank. Don't call me Skank. I'll rip that nasty hair right out of your fucking head. I'm his mother and his manager. You're not my manager anymore, and I'm not waiting for Dickie, okay? I'm not getting any younger. Who's gonna look after you, sweetheart? I mean, come on. I know you don't understand it, but I had 9 kids, and I love every one of you the same. You got a funny way of showing it, letting him get beat up, letting him get his hand broken. You fucking boss. You're crazy. Fucking boss. Mickey is my What did I You're just not say to putting your you? hands on her. What did I do? Olha, de toda a lista de indicados pela Academia nesse ano de 2010, esse era um dos títulos mais queridos pelo público. E aí eu posso indicar pelo menos 3 razões para isso. Primeiro, a existência de uma história de superação, que nesse caso inclusive era uma superação dupla. Você tem o conflito do nosso protagonista, como eu venho descrevendo até aqui, mas também do seu irmão drogado, que é inclusive preso em um determinado momento. E também tem uma jornada interna ali de superação que dá suporte para a trama principal. E é superando as questões particulares que ambos vão conseguir chegar em algum lugar de forma conjunta, afinal de contas, eles são irmãos. Em segundo lugar, eu diria que ajudou muito a gramática cinematográfica, que é muito agradável e já consagrada. A construção do roteiro por si é bastante linear, então você é colocado no meio ali daquela trama e vai acompanhando cada cena, esperando pelo desfecho final. Ainda que existam elementos visuais muito interessantes, a estrutura como um todo é tradicional. Por fim, eu diria que existe um frescor e principalmente uma autenticidade muito grande nesses personagens construídos. Eles parecem alguém que você já tenha conhecido na sua vida, algum vizinho que você teve, algum parente, algum tio, algum primo, enfim, eles se aproximam bastante das pessoas reais, por assim dizer. Pessoas que poderiam ser inclusive a sua ou a minha família. Aqui a gente não está falando de ninguém perfeito, que tem uma vida de luxo, e sim das pessoas que lutam dia e noite para conquistar alguma coisa e passam por problemas de relacionamento, problemas de abuso, problemas de vício, enfim, intempéries que podem acometer qualquer um e qualquer família. E isso de certa forma aproximou definitivamente o público da história. What are you doing? What's the matter with you? This be my fight, Alice? Huh? Just once? Maybe just this one time, not for Dickie? Huh? I know you think he's coming back. He's 40 years old. He doesn't have a tooth in his head that's his fucking own. I don't fucking 10 rounds. Let your brother Shut talk up. for a minute here, all right? This is supposed to be my fight. This is my shot at It the is title. your I won't fight. get another one after this. Am I being selfish? No. Am I saying Mickey? You know what? If I am, I'm sorry. I thought I was fighting for the championship, and I thought you were my mother too. Algumas escolhas feitas aproximam ainda mais o espectador
dos personagens, como por exemplo a câmera. Essa fotografia abusa da câmera na mão, como se durante as conversas e as discussões, que não são poucas, nós fôssemos um observador que estava ali presente, observando tudo de perto. Nos momentos mais nervosos, a câmera balança mais. Nos momentos mais sisudos, ela fica mais parada, mas sempre tem um leve movimento ali nos momentos-chave. Também existe um aspecto quase documental ali, uma vez que o diretor escolheu por colocar um tratamento de cor e de saturação diferenciado nas cenas de luta, que simulam um videotape, uma imagem de televisão, e algumas até são mesmo da época. Quer dizer, a história do baseado em acontecimentos reais não foi só um pretexto para criar uma superprodução em cima de uma história. Ela realmente tenta se aproximar desses personagens reais. Destaque aqui também para a atriz Melissa Leo, que faz o papel da mãe do Nick, e inclusive venceu o Oscar na categoria de melhor atriz coadjuvante daquele ano. A atuação dela nesse filme é sempre muito autêntica, muito visceral. Eu particularmente gosto bastante. Os embates dela com a Charlene principalmente são muito bons. Agora, esse carisma todo não necessariamente foi compartilhado pelos membros da academia logo depois que ela recebeu a sua estatueta de melhor atriz coadjuvante. Isso porque durante o discurso de agradecimento ela acabou se exaltando e falando uma palavra aí de baixo calão que começa com F, vocês já devem saber que palavra foi essa. Isso repercutiu muito mal na época, inclusive se vocês tentarem entrar no canal oficial da academia no YouTube, tem lá um ruído em cima dessa palavra. O responsável pela direção desse filme foi David O. Russell, que até então tinha entre seus títulos mais relevantes o filme Três Reis, do ano de 1999. Com esse trabalho, ele receberia a sua primeira indicação da carreira. E eu particularmente gosto bastante, acho que está muito merecido, principalmente por essas escolhas naturalistas que ele faz na decupagem. E também por conseguir conciliar esse elenco todo em cenas muito bem decupadas. Oh, yeah, my big chance was with Sugar Ray Leonard. I'm so great, I'm the pride of fucking Lowell. Oh, yeah, I fought Sugar Ray Leonard, I've heard it. I came here to make things right. Okay, let's make things right. Yeah. Number one, you didn't knock down Sugar Ray Leonard, he tripped. I was in a ring. Don't you think I know what really fucking happened that day? All right? What have you ever done with your life? I like my life. Yeah, what have you ever done with it? I like my life now, What have you Dickie. ever done with your life? You're a college dropout, Charlene. You're just a little bar girl. Your life sucks. E como todo filme de boxe que se preze, a gente tem uma luta final que vai definir ou não a redenção do nosso personagem protagonista. Isso vai sendo construído ao longo das sequências e a gente chega no final, que é o ponto de clímax realmente. De uma forma geral, eu considero esse trabalho muito bem desenvolvido e principalmente muito bem realizado. Também é o tipo de filme capaz de agradar um amplo espectro de público. Então você aí pode assistir sem ter medo, porque muito provavelmente você vai se identificar ou com a forma de narrar a história ou com algum de seus personagens. You gotta win a title. For you, for me, for Lowell. This is your time, all right? You take it. I have my time, I blew it. You don't have to, all right? You fucking get out there. You use all the shit that you've been through, all that fucking anger, all the shit that we've gone through over the fucking years. You put it in that ring right now. This is yours. This is fucking yours. E depois de assistir, faz o seguinte, volta aqui no canal e usa o espaço aqui embaixo dos comentários para dizer o que você achou do filme e também desse vídeo. Curta o material, compartilhe e, claro, se inscreva no canal, não esquecendo de ativar as notificações do sininho. A gente está quase acabando essa maratona dos 10 filmes indicados pela Academia no ano de 2010 para falar no último vídeo da produção Bravura Indômita, um western dirigido por ninguém menos do que os irmãos Coen. É no próximo vídeo e eu te espero aqui.